Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma ótima segunda-feira para você. Hoje nós celebramos o dia de São Francisco de Assis. Queremos contar com a intercessão deste santo, este grande santo da nossa igreja. Como o Senhor disse a ele, Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. Queremos também ser estes, aos quais Deus pode contar conosco, para reconstruir a sua igreja, reconstruir o templo de Deus que está próximo de nós, reconstruir a nós mesmos pela graça do Espírito Santo. Templos, nós somos templos, e que muitas vezes nós somos devastados por tantas situações. Peçamos que São Francisco rogue e interceda por nós. O evangelho deste dia se encontra em Lucas, capítulo 10, dos versículos 25 a 37. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Então ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano, que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje, diante desta palavra que nós ouvimos, que é a passagem do bom samaritano, e aqui nós conseguimos entender um Jesus que, de uma forma tão encantadora, ensina aos seus aquilo que precisa ser feito. Não nos basta fazer somente com palavras, Não nos basta dizer, não nos basta falar, nós precisamos agir. Como diz lá na carta de São Paulo, Mostra-te a tua fé sem obras, que eu vos mostrarei a minha fé com obras. E diante deste evangelho de hoje, o que salta aos nossos olhos é essa graça de podermos olhar ao nosso redor e ver de fato aqueles que necessitam dos dons que nós trazemos, aqueles que necessitam das virtudes que nós trazemos. Aqui nós vemos que aquele homem que estava caído à beira do caminho, passou por ele um sacerdote, passou por ele um viajante, e ambos não tiveram a capacidade de parar e olhar a necessidade do outro. Muitas vezes na nossa vida nós não temos a capacidade de parar e olhar para a necessidade do outro. Muitas vezes nós ficamos presos somente naquilo que é nosso, Olhamos para uma necessidade que é nossa, mas nós não conseguimos enxergar a necessidade do outro. E aqui não estou dizendo de coisas apenas materiais, mas aquilo que é espiritual,
né? Dos socorros espirituais que nós muitas vezes podemos dar na vida do outro e muitas vezes nós preferimos mudar de caminho, mudar de direção. Diante deste evangelho, algo muito importante que eu gostaria de partilhar com vocês é que Deus, ele sempre coloca na nossa vida e no nosso caminho, né, uma graça e uma oportunidade que nós temos de abraçar, né, e de crescer com aquilo. No evangelho de hoje nós vemos que o sacerdote e o viajante, eles não quiseram, né, aquela oportunidade que Deus estava dando para eles de amar e de crescer na fé. Eles mudaram de direção. Irmãos, que nós não sejamos estes, né, que mudamos de direção quando Deus nos coloca algo para nós praticarmos, né, a nossa fé, para nós crescermos na nossa fé, para nós exercermos os nossos dons e as nossas virtudes, mas que como esse samaritano, nós possamos acolher, né, aqueles que Deus coloca no nosso caminho, as situações que nos aparecem difíceis muitas vezes para resolver, mas é ali a mão de Deus querendo nos dar a graça do crescimento e do amadurecimento na nossa fé. Que os nossos olhos estejam sensíveis para compreender e abraçar as oportunidades que Deus nos dá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.